estamos todos aqui nessa lindíssima cidade de Paraty, para nos dedicarmos a essa palavra misteriosa que os dicionários têm dificuldade em traduzir. Como é que você traduziria yoga? Nós poderíamos usar a palavra exercício, prática, conexão, relação. É possível dizer que a alma encarna na matéria para descobrir o significado dessa palavra. Yoga tem mais significados do que a gente consegue entender e sonhar até. Os grandes sábios da Índia dizem que nós podemos nos conectar com Deus através desse conceito. E não se trata somente de uma prática física. Existe também o yoga espiritual, como a gente já ouviu falar. E nós vamos tratar de todos esses assuntos agora. A palavra vem do sânscrito, que é a língua mais antiga do mundo. Há pessoas que discutem, mas não seria o Tamil, é um outro idioma falado no sul da Índia. A questão é que o sânscrito está embutido em todas as línguas que nós falamos hoje em dia no Ocidente. É por isso que o português, por exemplo, é chamado de língua indo-europeia. O indo faz referimento ao sânscrito. Então, quando nós dizemos madre ou mãe em português, nós estamos passando pelo latim, né, de mater, e chegando na Índia em mate ou mata. Né? Quando nós falamos do Ganges, nós dizemos Ganga Mata, a mãe Ganges. Na aula de ontem, quem estava aqui ouviu que a Índia tem uma relevância mundial porque ela está colocada embaixo das cordilheiras mais altas do mundo. O Ganges, na verdade, ele não neva sobre os Himalaias, ele decanta do cosmos. A NASA já comprovou, não que eu acredite na NASA especificamente, mas já há estudos que comprovam que a água que chega ao topo dos Himalaias não vem das nuvens, porque as nuvens estão bem abaixo da cima das montanhas, a quase 1000 metros abaixo. A água do Ganges decanta da Via Láctea, ou melhor, de uma via feita de água, que segundo as próprias escrituras, é o sagrado Ganges que atravessa o cosmos. Essa impressão que nós estamos vendo de que o céu é molhado de estrelas, diz respeito também à presença do Ganges em diferentes dimensões do espaço e do tempo. A literatura sagrada diz que essas águas brotam dos pés de flor, dos pés de lótus, da forma original do infinito. No universo espiritual, Deus teria infinitas formas, e numa das suas formas ele está sentado, de seus pés brota essa água que é o sêmen da vida. Ele jorra pelo cosmos inteiro, decanta sobre a cima dos Himalaias e movimenta a bacia hídrica original da Terra, que é a bacia asiática, e é por isso que o Ganges é sagrado. Nós já apresentamos no nosso canal Ciência Milenar Indiana estudos que comprovam que há uma bactéria específica no Ganges que é antiviral. O Ganges tem uma potência de eliminar, inclusive, qualquer tipo de contaminação a 16 centímetros mesmo de um cadáver em decomposição nas suas águas. Vocês podem assistir às aulas que falam sobre isso e comprovar com os dados científicos que nós apresentamos. Além disso, essa filosofia que nos deu de presente o yoga, que a gente tanto ama,
nos deu de presente também a ciência. Nos Vedas, nos Puranas, nos Upanishads, no Mahabharata, nós temos menção clara da velocidade da luz. O Rig Veda diz assim: com impressionante velocidade, extraordinária beleza, ó Sol, ó Deus do Sol, a tua luz alcança este mundo. E o que isso significa? Por que eles chamam o Sol de Deus? Uma vez eu vi um professor de Vedanta dizendo que os indianos primitivos não entendiam o fogo, não entendiam o Sol. Mas na verdade essa é a visão primitiva dos professores de hoje em dia. Porque o Sol é uma estrela ativa, portanto ele está vivo, não é? E tudo aquilo que tem vida tem consciência. O Sol sabe que ele é o Sol. Ele não é o supremo Deus. Krishna vai dizer no Bhagavad Gita que com uma fagulha do próprio esplendor ele mantém vivo todo este universo. O Sol não passa de uma cintila, né? De um fósforo maravilhoso aceso, para que a gente tenha a oportunidade de alcançar o objetivo da vida. E qual é o objetivo da vida, segundo os grandes santos, segundo os grandes sábios? Aprender a amar. Nós existimos para trocar amor com a forma original do infinito. E é por isso que a gente nasce e morre sucessivas vezes. Para que os diferentes pontos de vista que a gente vai alcançando através das nossas mortes e do nosso nascimento sucessivo, nos dê a oportunidade de entender o infinito. Ele é o objetivo de estudo de toda a existência. E é com ele que nós nos reconectamos quando nós fazemos yoga. Este é um dos significados desta palavra. Conexão. Quando nós estudamos o Bhagavad Gita, no nosso grupo de estudos, às vezes os alunos me dizem: eu estou conectado, professor, ou eu não estou me sentindo muito conectado. Com quem? Com o quê? A conexão acontece com o centro do infinito. Literalmente, tecnicamente. Porque a gente aprende a linguagem da natureza e se relaciona com essa linguagem na asana da árvore, né? Imitando a forma de uma criança que rola no chão, ou até dos objetos como um barco, porque afinal Deus não é ignorante do que o homem é capaz de fazer. Tudo que está na mente humana está antes na mente do universo. Concordam? Ninguém pode produzir algo num laboratório. Nós não podemos produzir água no laboratório se nós não tivermos oxigênio e hidrogênio. Portanto, Deus não é uma essência, um nada, um vazio que ignora a realidade material. Segundo os Vedas, Deus produz um por um dos átomos que compõem a realidade. Ele está correndo no centro do átomo. Ele é menor que o menor e maior que o maior. Portanto, ele é superlativo, transcendental ao universo. E dessas posições simultâneas, ele nos observa e espera que nós façamos o quê? Yoga. Conexão. É por isso que nós tentamos imitar os animais, as árvores, os pássaros, para com o corpo falarmos a língua da natureza, que não é Deus em si. A natureza pertence a Deus, assim como a matemática pertence a Deus, a química, a filosofia, a linguagem. Ontem nós estávamos conversando aqui com outros convidados
E alguém brincou: "Ah, mas daqui a 50 anos você já vai estar iluminado?" E nós todos rimos. Por que nós rimos? Porque é racionalmente impossível se iluminar. Eu ouço muitas vezes dos alunos: "Mas aqui ninguém é santo." É um mantra que a sociedade repete. Mas se ninguém tentar alcançar a perfeição, como é que nós vamos sair desse impasse que nós estamos vivendo no momento atual? Não é possível continuar imaginando que nós não tenhamos a chance de evoluir eticamente. Então esse é um dos aspectos desse maravilhoso yoga. Nós vamos falar também sobre essa ética, né, que está contida nesta literatura, nessas escrituras sagradas que já haviam falado, por exemplo, também da relatividade do tempo. Existem narrações nos Vedas nas quais os semideuses se deslocam no cosmos e aqui na Terra passam-se 6 meses, 1 ano, em instantes. Então, as diferentes velocidades com que a gente experimenta a vida já estavam descritas nos Vedas. Por que a gente fica paralisado, às vezes num asana, em Padmasana, no asana que representa a flor de lótus? Um dos motivos da lentidão do asana é compreender o diferente tempo em que os vegetais experimentam a existência e a relação com o sol. As árvores também estão testemunhando o Yoga Festival. Elas também estão escutando da maneira delas, no nível de realidade delas, o que está sendo transmitido aqui. Encarnação após encarnação, os vegetais, os minerais, os animais, cada um na sua diferente velocidade, se aproxima deste conhecimento. Os Vedas também vão falar da existência do que nós chamamos de hoje de multiversos. São as eras. Já ouvimos falar da era de ouro, da era de prata, da era de bronze, da era de cobre e do fato de que elas se repetem. Aonde elas se repetem? No espaço e no tempo. O multiverso do filme de ficção científica, na verdade, é a existência de uma outra era, onde a Paula, o João, o Cláudio, o príncipe Yudhishthira, Arjuna e Krishna, novamente se manifestam nas suas formas, e no caso dos seres humanos comuns, não nos casos relativos aos avataras, as almas vão mudando de lugar. Então, na Parati do próximo ciclo de 4 eras, as árvores estarão sentadas na plateia, escutando um pouco melhor sobre o conhecimento original da antiga Índia. Que elas sejam bem-vindas sempre. Então, os Upanishads vão falar que a alma é o passageiro do corpo. Vocês já ouviram essa metáfora? É a primeira coisa que a gente escuta quando ouve falar de um livro muito importante, que nós estudamos no grupo de estudo chamado Bhagavad Gita. E o que significa Bhagavad Gita? A palavra Bhagavad vem de Bhagavan. Bhag quer dizer em sânscrito maravilha, riqueza, opulência, perfeição. Bhagavan é aquele que possui todas as perfeições. O infinito personificado é Bhagavan. Nós em português traduzimos como Deus. E Gita significa cantar. Então o Bhagavad Gita é o livro no qual nós temos acesso a essa área lírica de Krishna. Ele vai declamar as verdades sobre a vida.
Mas não é fácil entender os livros que falam de yoga, quando as pessoas estudam yoga, quando os professores de yoga falam sobre filosofia. Os filósofos ficam surpresos, mas é normal porque não é fácil compreender esta literatura. Quando, como já explicamos, os textos vão dizer o semideus do fogo, a pessoa vai imaginar que a literatura seja mitológica. Ela não vai conseguir alcançar que existe uma inteligência dentro de qualquer fogueira. Ela fica embutida na madeira da árvore, porque a árvore come o sol. E é por isso que a árvore pega fogo. E essa química que acontece entre a madeira, o ar, o algodão, a folha, o combustível, o fósforo, é regulada por uma inteligência constante em todos os momentos do tempo e do espaço. Algum dos meus alunos havia dito que recentemente a ciência disse que só existe fogo na Terra. Não é verdade. No Sol também existe uma diferente forma, uma diferente conjugação, manifestação do fogo que exerce e mantém as mesmas leis. Muito bem, então a alma viaja dentro deste corpo, que é como uma carruagem, a mente é como o motorista da carruagem, os sentidos são os cavalos e as estradas são os labirintos da nossa própria vida. Essa é uma metáfora original que nos explica sobre o Bhagavad Gita. E as pessoas às vezes têm medo do conhecimento espiritual. Elas acham que não têm tempo para prestar atenção em filosofia. Mas o próprio Arjuna, no texto, o arqueiro famoso que conversa com Krishna, aceita ouvir sobre a eternidade na frente de um campo de batalha. As pessoas perguntam, mas por que tem uma guerra no começo do Bhagavad Gita? Porque tem uma guerra acontecendo ao redor de todos os seres humanos. E mesmo diante da guerra, nós precisamos alcançar e conseguir tempo para escutar sobre o significado da vida, principalmente sobre o que está escrito nos primeiros livros completos do mundo, a literatura da antiga Índia, sobre esse assunto. Caso contrário, estaríamos sendo miseráveis conosco. Ontem também na aula, o médico ayurvédico disse, as pessoas me perguntam sempre, eu sou Vata, Pitta ou Kapha, porque elas querem saber quem elas são. Mas quem você é não é somente a descrição do seu corpo material. Isso está explicado no 2º e no 3º capítulo deste livro que nós estamos mencionando sucessivas vezes. O Gita. Segundo este livro, você não é o corpo, diz Krishna para Arjuna, no 2º capítulo, no 11º verso. Você é a alma imortal. Você é a consciência capaz de entender que o corpo está existindo e que ele envelhece, muda, se transforma, se movimenta dia a dia, enquanto você continua lá dentro. Como um surfista que atravessa uma onda feita de diferentes momentos no tempo e no espaço, a consciência troca de corpo depois que morre para continuar existindo. E por que a gente envelhece, então, alguém poderia perguntar? Existem asanas que nos ajudam a manter o corpo jovem. Nós envelhecemos, não obstante o poder do yoga, porque a cada década nós temos uma percepção diferente. Essa percepção vai se acumulando na vida número 1, e na vida número 2, e na vida número 1000. E aí você vai tendo diferentes andares nos quais você vai subindo para enxergar esse mesmo infinito.
A yoga é um dos 6 métodos filosóficos com os quais nós podemos alcançar compreensão acerca de Deus. E existe uma discussão filosófica muito antiga entre 2 linhas de pensamento indianas. Uns são os famosos Advaita Vedantistas, ou o Advaita Vedanta. E os outros são os Dvaita, sem o A no começo da palavra. Os primeiros dizem, o homem é Deus. Quando o homem alcança a perfeição, ele descobre que ele é a fonte dos universos. Os outros dizem, não, o homem é uma alma individual que pertence a Deus. Essa discussão tem acalorado e dividido a filosofia indiana desde que ela se manifestou no mundo material. Mas é o próprio Krishna quem dá a chave para compreendermos qual das duas está certa. E o que é que ele diz? Que as duas são verdade. Ele vai nos explicar um princípio que em sânscrito soa como uma palavra mágica. Ele vai falar de Achintya Bheda Abheda Tattva. Soa complicado. Aos poucos a gente aprende a pronunciar o sânscrito. Ele é a língua original da inteligência. Todos nós um dia vamos encarnar na Era de Ouro, ou vamos nos aproximar de ver Krishna, a personalidade do infinito original, numa forma aparentemente humana. Esse é o fim das existências na Terra. Muito bem. Então, ele vai dizer que, ao mesmo tempo em que a alma é igual, ela também é diferente de Deus. E em presença de igualdade e diferença divina, a diferença prevalece. Ou seja, nós somos divinos, mas nós não somos o todo. Nós somos um número individual, um número infinitesimal. Enquanto Deus, o Supremo, é o infinito. Nós podemos nos relacionar com Ele porque a diferença impõe uma energia que permanece quando entramos em contato com outro alguém, quando entramos em contato com o sol, quando entramos em contato com a música ou com qualquer outra manifestação dentro da realidade material. Então nós somos iguais a Deus em qualidade e diferentes de Deus em quantidade. E podemos tomar o apoio científico para entender isso. O infinito, Deus, que nós já explicamos, possui uma personalidade eterna. Ele é, ao mesmo tempo, imutável. Infinito menos 1, infinito. Infinito menos 2, infinito. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 8 bilhões de seres humanos, infinito. O Supremo, ele não se divide ao criar as almas, pois ele não tem fim. Muito bem. Então, entendido que o yoga é um dos 6 métodos de nos conectarmos com esta realidade original, é para lá que nós vamos, mesmo quando nós corremos na direção oposta, mesmo quando nós nos recusamos a prestar atenção ou quando não queremos fazer yoga. Quais são os outros métodos que cientificamente nos ajudam, segundo os manuscritos da antiga Índia, a alcançar esta realidade, esta compreensão definitiva sobre a existência? O primeiro é Nyaya. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, quem estuda yoga. O que é Nyaya? Nyaya é a justiça, em pouquíssimas palavras.
a lógica que nós podemos compreender ao entender o que é bom e o que é ruim. E algo muito diferente do bom e do ruim. O bem e o mal. Qual é a diferença entre o bom e o bem? Eu não perguntei a diferença entre o bem e o mal. Qual é a diferença entre o bom e o bem? É bom ficar ao sol. É bom fazer yoga. É bom também, gostoso, prazeroso, não trabalhar. É bom comer o dia inteiro. Mas isso não é o bem. Então, muitas vezes no Ocidente não fica claro, nós somos levados porque alguém vem nos dizer que nós temos que buscar o nosso prazer pessoal, que temos que procurar tudo aquilo que nos satisfaz, que nós existimos para gozar a vida. Porém, ao gozar a vida, a gente pode esquecer de trabalhar, ao gozar a vida, a gente pode esquecer de fazer exercício, esquecer de cuidar da saúde, pois é muito mais divertido ir para festas sucessivas. Então, o bem tem uma característica distintiva. Ele é aquilo que a inteligência alcança, não aquilo que a mente nos propõe. E qual é a diferença entre a inteligência e a mente? Os falsos mestres falam o tempo todo sobre isso, mas eles não conseguem explicar a diferença. É necessário ouvir alguém que alcança a realização plena para entendermos a diferença entre a mente e a inteligência, entre o bem e o bom. A mente é o rádio que toca o tempo todo na nossa cabeça. Ele é literalmente a mesa de mixagem dos seus sentidos materiais. Através do que nós vemos, ouvimos, percebemos, cheiramos, enxergamos, a mente vai dizer acredito, não acredito, gosto, não gosto, quero, não quero. Quem já leu o Bhagavad Gita viu que existem muitos versos no qual Krishna fala sobre atração e repulsa, ele está falando disso. Eu quero isso, eu não quero isso, eu acredito nisso, eu não acredito nisso. Essa é o jogo de atração e repulsa que nós temos que superar, o nível mental. A mente diz, estou cansado, vou dormir. A inteligência, que é outra coisa, vai dizer, não, eu vou ficar porque isso é benéfico para mim. Ou sim, eu vou dormir porque eu preciso recuperar a saúde. Portanto, a inteligência é aquilo que escolhe com sabedoria o que a mente propõe num jogo que tendencialmente, infelizmente ou felizmente, aponta para a decadência. A mente joga contra o ser humano. Você já ouviu falar sobre isso, não é? Geralmente, aqueles que escutam a própria mente são as pessoas que fazem a primeira coisa que vem na cabeça. Os mais sábios vão ponderar, eles vão pensar, eles vão procurar o conselho de pessoas que têm entendimento sobre aquele assunto para poder escolher. Isso é o que dizem os grandes sábios. Então, todas essas diferenças, todo esse uso da lógica, da razão entre a mente e a inteligência nos ajudam a estabelecer o bem, a justiça. Tudo isso que eu expliquei aqui é Nyaya. É uma das formas com a qual nós avançamos em consciência. Depois nós temos Vaisheshika, que é o estudo científico da realidade. Por exemplo, nós podemos analisar as células, o crescimento das árvores, o clima em Paraty. Por que fazer o Yoga Festival nessa época do ano? Porque aqui não chove, em junho. Então, é necessário Vaisheshika para escolher a data certa de um festival. Você precisa conhecer cientificamente o mundo ao seu redor. Nós temos também Samkhya,
que é a classificação. Tem gente que chama de enumeração, mas eu prefiro traduzir Samkhya como a classificação. Ou seja, você vai apontar para tudo que existe. E aí é que moram os famosos 5 elementos da natureza. Que os cientistas acham que não existem, porque são tantos elementos atômicos. Mas é claro que os 5 elementos podem ser subdivididos em outras coisas menores. Um elemento, na verdade, ele traz um mistério. O elemento água, por exemplo. Se eu perguntar para você o que é a água, você vai dizer para mim, a água é um líquido. Líquido igual a água, não é? A água é um fluido. A água é uma substância que escorre. Você não consegue explicar a água além de usar sinônimos de água. O fogo é um calor, o fogo é um brilho, o fogo é uma energia. Você está diante de uma coisa que é tão misteriosa e compacta que nem as palavras conseguem penetrar e desmontar. Isso é um elemento. Então a ciência, na verdade, ela peca de arrogância em relação aos manuscritos da antiga Índia e não é capaz de entender que esses elementos estão ainda ao nosso redor, inclusive, como nós explicamos agora, filosoficamente. O que significa filosoficamente? A filosofia é algo muito simples, é usar a nossa capacidade de conversar com determinadas regras para entender o que está acontecendo. Essa é a função do filósofo, como nós dissemos ontem. O filósofo não tem outra função, outra atividade, nem outro talento, além de se sentar em cima de um prédio alto e contar para a cidade o que a cidade é. E ele serve porque ele leva a cidade à felicidade e ao equilíbrio. Caso contrário, ele não seria um verdadeiro filósofo. Os filósofos que dizem que nós estamos simplesmente nos liquefazendo em direção a um caos e não nos trazem uma solução em relação a esses fenômenos da realidade natural, são simplesmente pessoas que descrevem o mundo, ou melhor, eles estão fazendo também a Vaisheshika, mas sem chegar ao Vedanta, né, que é o último dos níveis da filosofia. Né? Ou seja, a conclusão. A sociedade se comporta vivendo amores líquidos. Portanto, seria necessário entendermos que o verdadeiro amor é sólido, que a amizade é sólida. Né? Entendem? A filosofia ocidental tem essa característica, assim como a ciência ocidental. Eles descrevem: o Sol é uma bola de energia que produz, que faz a fusão de hidrogênio em hélio, soltando uma imensa quantidade de energia. E acabou. O Sol é aquilo que permite com que todos nós enxerguemos uns aos outros. As lâmpadas artificiais são sóis em miniatura criados pelo homem, inspirados pelo sol. Então, mesmo de noite, nós estamos vendo imitações do sol que nos ajudam a continuar enxergando. A literatura védica diz que nós estamos dentro do campo de visão do sol. Os chakras dentro dos olhos estão sintonizados com o poder de visualização do astro-rei, e é por isso que eu posso enxergar vocês agora, e vice-versa. Depois nós temos o yoga, que vocês conhecem. O movimento físico que tenta capturar tanta força, tanta concentração, tanta energia, que a mente é neutralizada. É por isso que a gente se concentra e não pode pensar em outras coisas. Porque você precisa desligar a sua ansiedade ao fazer yoga, como vocês já devem ter ouvido dos bons professores.
Se você não mergulha no asana, o asana não acontece. Vocês já seguiram professores que fazem você mergulhar dentro do movimento? A gente sai do outro lado do asana. O asana é uma porta de entrada. Você atravessa a árvore. Você atravessa o pássaro, a vaca, o cachorro. E sai do outro lado. Então, nós temos também Purva Mimamsa, que é a investigação. O que é Purva Mimamsa? É você investigar também pessoalmente. O frio causa dores no corpo à medida em que eu envelheço, você comprova. Isso acontece com muitos dos meus amigos. Minha avó me falava sobre isso e eu não prestava atenção. Não é assim? Isso é Purva Mimamsa, investigar o mundo com as suas próprias capacidades e comparar o que você descobriu com o que está nos manuscritos originais ou com o que é o conhecimento mantido pelos grandes sábios. Em Purva Mimamsa é preciso comparar. Caso contrário, nós corremos o risco da especulação. O que é a especulação? Eu acho, eu acredito, eu tenho uma impressão que eu não comprovo e eu ensino isso. Isso é considerado um dos 4 defeitos que impedem o homem de evoluir. O homem tem sentidos imperfeitos, então ele às vezes não é capaz de aprender sobre a realidade e também ele é levado a se enganar por isso e a enganar os demais, ele blefa, que é o pior de todos os defeitos humanos. Quando você blefa que você tem conhecimento, quando você manipula os demais, você não pode avançar espiritualmente, dizem os grandes sábios. É por isso que a sociedade, na verdade, nós vemos isso hoje e sempre, é uma guerra entre pessoas que querem se purificar e pessoas que querem manipular os demais. Os psicólogos de hoje em dia falariam de empáticos versus psicopatas. Isso está nos manuscritos védicos. Esse é o drama da existência. As almas que ainda não têm a capacidade de parar de blefar, contra as almas que querem parar de blefar e querem ser sinceras. E elas se enganam mutuamente, se machucam, às vezes sem entender quem está certo. É assim? A gente vê isso na política, a gente vê isso nas relações afetivas, na família, nas escolas. Então, é necessário investigar a realidade baseado na compreensão dos grandes santos. E os grandes santos da antiga Índia vão dizer que os manuscritos védicos também são estes livros que podem nortear a nossa investigação. E por último nós temos o Vedanta. O que significa Vedanta? Por que no meu currículo para o Yoga Festival eles escreveram professor de Vedanta, filosofia e Vedanta. Vedanta significa conclusão. Veda, em sânscrito, significa conhecimento. Anta significa conclusão. Quem pode concluir algo ou dar informações que salvam a vida dos demais através do conhecimento acumulado. Esse é o máximo grau de método, de processo com o qual nós podemos nos aproximar de Deus. E basta que alguém diga, o Cláudio Nigro, do Ciência Milenar Indiana, é um vedantista, é filósofo e fala sobre o Vedanta para que eu realmente seja isso. Basta a autoproclamação para que alguém seja um filósofo, ou para que alguém traga conclusões que salvem a vida, a mente, o raciocínio dos demais? Não. Ninguém pode se autoproclamar mestre.
Os mestres alcançam essa posição somente se eles são comprovados pelos mestres anteriores. Ninguém pode ser discípulo de ninguém e afirmar ter alcançado a perfeição. Porque a própria mente é capaz de nos iludir. Então é necessário humildade e aprendizado em relação a algo. Este algo, segundo a filosofia do yoga, é a literatura original. Então, Patanjali, vocês já ouviram falar? Ele é uma encarnação de Balarama. Ele é uma encarnação de uma expansão da forma original de Krishna. Então, para eu explicar Patanjali para vocês, eu vou explicar Krishna em um momento, fazer uma parênteses. Segundo os manuscritos originais, no centro do infinito existe esta forma espiritual que contém, que possui, que manifesta toda a beleza. E porque ele possui toda a beleza, ele também possui toda a força. Ele é a força de atração. Deus é o ponto de gravidade transcendental espiritual. Porque ele tem toda a força, ele também tem todo o conhecimento, pois ele é a ciência personificada, se ele é aquilo que atrai todas as almas. Porque ele tem todo o conhecimento, ele também tem toda a riqueza. Tudo que existe pertence ao infinito. Então, de quem é o corpo que você está usando agora, se Deus manifesta os átomos da matéria um por um? É por isso que nós vemos Krishna ou Vishnu nos Vedas com infinitos braços e muitos rostos. Porque o seu rosto, o meu rosto, o rosto de todos os seres, de toda a descendência genealógica da humanidade, do começo ao fim, pertencem ao Senhor Supremo. Ele é dono de tudo isso. E Ele é dono das igrejas, mas das casas também, e das ruas, e dos templos, e dos prédios, e das árvores, e do sol, e dos oceanos, e dos diamantes, e das pedras que não têm valor. Então, e porque ele tem toda a riqueza, ele também tem a quinta opulência, que é toda a glória. O Senhor Supremo possui toda a fama, mesmo os ateus estão o dia inteiro dizendo: ai meu Deus. E ao mesmo tempo que ele possui toda a glória, ele possui a sexta opulência. Ele é aquele que manifesta toda a autossuficiência. Deus é também a pessoa, a personificação do desapego absoluto. Ele não se importa de ser o Supremo. Ele não é arrogante por ser Deus. Ele é tão humilde que ele se manifesta em formas humanas. E esses são os avataras. Krishna explica isso no Gita. Ele diz: eu sou, a famosa canção, a luz das estrelas e o calor do sol. Eu sou o princípio, o fim e o meio. Isso não é de um cantor popular famoso, isso é Krishna falando com Arjuna, numa conversa que acontece todas as vezes que a civilização chega naquele ponto dentro das 4 eras paralelas dentro do tempo e do espaço. O Bhagavad Gita é eterno, é por isso que os mantras funcionam, porque os mantras fazem parte da inteligência, do oceano da inteligência infinita que está ao nosso redor. Os grandes sábios conseguem enxergar e escutar os mantras. Confirmado. Então, Krishna tem uma forma no centro do infinito,
à sua esquerda se manifesta a sua forma feminina, né, que em sânscrito é chamada de Srimati Radharani, né, a potência do Senhor Supremo. Então, Deus é o energético, aquele que controla a energia, e a deusa é a energia que é controlada pelo controlador. Eles são o que existe originalmente. É por isso que tudo na realidade material conjuga essas duas energias de diferentes formas. À sua direita, ele tem uma outra forma transcendental chamada Balarama. Balarama é a forma de Deus que serve a tudo que existe, que manifesta tudo que existe, a serviço da forma original e central de Krishna. E ele desce ao mundo material diversas vezes. Uma das vezes em que ele desce ao mundo material, ele vem como Patanjali, como aquele que nos ensina o yoga que moveu esse festival inteiro, as 2.000 pessoas que vieram inscritas no festival. Aqui em Paraty, o poder de Krishna é abrasador. Eu vou ficar suando aqui. Essas 2.000 pessoas vieram ouvir e fazer aquilo que Patanjali explicou e codificou para o nosso benefício. Essa é a função dos avataras. Os avataras descem ao mundo para nos dar algo que nós não poderíamos compreender e concluir sozinhos. Então ele nos trouxe o yoga, que tem infinitas ramificações. Por exemplo, a educação física. O que é fazer musculação se não fazer yoga com pesos? O pilates, né? Uma forma de yoga leve e com máquinas, né, que são mais sáttvicas, como diriam os indianos. Né? Elas são de madeira, tem molas, não é tão brusco quanto o carregamento de pesos. Né? Tudo isso nos foi dado por essa manifestação do Supremo. Assim como uma outra manifestação de Krishna nos traz a medicina. O Ayurveda nos é trazido por Dhanvantari, uma forma do Supremo que se manifesta na realidade material. Como é que a gente sabe o que a gente pode comer e o que a gente não pode comer? A gente imagina, antigamente todo mundo comia de tudo e ia morrendo, e eles iam fazendo estatísticas. Ia ficar complicado você fazer isso como as pessoas imaginam que seja. Na verdade, a verdade transcendental, ela se revela ao mundo, porque nós não conseguiríamos, com os nossos 5 sentidos, alcançar acesso a ela. Então, Patanjali vai dizer nos seus Yoga Sutras que eu não consigo ler o computador por causa do sol. Eu acho que eu vou virar ele de lado, mas não vai ter jeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar um pouco o que está programado de lado e vou falar do meu coração para vocês e quem sabe responder perguntas daqui a pouco, que assim fica mais divertido e a gente aproveita o brilho do sol sem lutar contra ele. Então, porque seria impossível. Muito bem. Então existem esses avataras que descem aqui para nos atrair. Isso é que está escrito. É por isso que nós recebemos mantras, recebemos conhecimento. Nós somos atraídos para o centro do infinito. Segundo os grandes sábios, a alma que está ainda presa em Maya, na ilusão, que hoje em dia no Ocidente as pessoas chamam de Matrix, não é? A ilusão de Maya nos prende a um desejo de dominar a matéria. E a gente não consegue ter acesso àquilo que está além da matéria. Então, portanto, eu acho que eu vou me levantar por conta do sol.
Não é porque eu quero me exibir aqui na beira do palco. Com licença. Então, nós estamos presos nas teias da ilusão, segundo os Vedas. E estas formas da misericórdia de Deus vêm nos atrair. Portanto, nós estaríamos caindo dentro da eternidade. Essa é um resumo de um grande sábio chamado Bhakti-Rakshak Sridhar, né? Que disse que nós estamos despencando dentro do tempo e do espaço, seguindo uma lei da física chamada entropia. Nós estamos deteriorando, porque a segunda lei da termodinâmica diz que tudo que existe passa de um estágio mais perfeito para um estágio de imperfeição. E é por isso que nós envelhecemos, e é por isso que a sociedade tem momentos de grande decadência, como aquilo que nós estamos assistindo nas televisões e nos celulares hoje em dia. A própria civilização é um fenômeno material. Ela não é um fenômeno transcendental, que não tem nada a ver com a matéria. Portanto, nós estamos caindo dentro desta rede feita de tempo e de espaços, reencarnando dentro deste jogo de mundos sucessivos. E a presença dos avataras serve para nos nortear e para nos chamar na direção contrária. Porque se por um lado a matéria decai, por outro lado a consciência evolui. Então, existe esse famoso jogo de forças dentro da existência. A decadência material contra a evolução da consciência. Então, são quase como duas ondas que se enfrentam dentro do cosmos. Nós vamos dar um curso no Ciência Milenar Indiana que vai falar sobre como é estruturado, como funciona o tempo e o espaço e como ocorre a reencarnação dentro do cosmos inteiro, segundo os Puranas, a literatura original da antiga Índia. Mas, em poucas palavras, a gente poderia imaginar um túnel de tempo e de espaço onde essas duas forças, a matéria e o espírito, colidem, se interceptam, formam corpos na matéria e vão mudando de forma até alcançar a perfeição. Isso não é, porém, dizem os sábios, algo que acontece naturalmente. Você precisa se esforçar. As religiões ocidentais, mesmo tem uma religião ocidental que é inspirada no conceito da reencarnação original védico, que vai dizer que nós evoluímos, a cada vida você vai melhorando. Não é assim, segundo os grandes sábios. Você pode tanto ir para a direita quanto para a esquerda, descer do palco ou sair correndo, pular no mar ou subir a montanha. Nem todas as religiões levam para o mesmo caminho. Cada processo que nos é proposto espiritualmente leva para um resultado diferente, se nós fazemos coisas diferentes. Concordam? Se você coloca a comida na panela, mas não acende o fogo, ela não fica pronta. Então, é necessário entendermos qual dos processos espirituais pode nos levar aonde. É ingenuidade ocidental imaginar que tudo seja igual. Se fosse igual, o método seria o mesmo, certo? Muito bem. Então, para pararmos de cair dentro da eternidade, nos perdendo dentro desse labirinto de infinitas formas, nós temos que ter algo impressionante que nós mencionamos ontem e vou falar novamente. Sinceridade no nosso coração. E o conceito de sinceridade, quando eu perguntei para um filósofo na Índia, que eu, depois de muito tempo, nessa vida eu levei uns 40 anos para encontrá-lo,
sem contar as outras vidas passadas, eu perguntei para ele o que é então essa sinceridade. Basta que a gente diga o que a gente pensa? Ele disse, de jeito nenhum. Essa é a falta de educação. Né? Sinceridade significa agir sem manipular a realidade para o seu benefício. Se você não consegue esse tipo de compreensão, se exercitar nesse tipo de compreensão, você não vai conseguir ter amigos melhores do que as pessoas com as quais você se relaciona. Muitos alunos falam para mim, eu tenho amigos difíceis, eu não gosto da maneira como os meus amigos me tratam, mas nós somos, explicam os santos, como moléculas. Né? Se você tem um nível de consciência que se reflete nas suas ações, a gente não vibra porque a gente não é um instrumento musical. O que a gente chamaria de vibrar seria agir. Né? Às vezes as pessoas dizem, vamos mandar uma energia positiva para alguém, a gente vai fazer uma oração, eu pergunto, ou ficou por isso mesmo? Ah, não, já mandei. Como? Não tem método? É só falar? Curioso. As coisas precisam de um processo para acontecer, qualquer coisa na realidade material. Nós necessitamos cozinhar, trabalhar, entender, evoluir espiritualmente. Então, quando você consegue agir, sem estar o tempo todo manipulando a realidade e os demais para você receber prazer, benefício, dinheiro, exposição, fama, glória, aplauso, beijos, abraços, você alcança um nível de sinceridade interior. E com essa sinceridade você consegue responder aos testes do dia a dia. Porque o que é a vida? Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, um grande filósofo da mesma linha do mestre com quem eu aprendi na Índia, dizia que a vida material é uma sucessão de testes espirituais. Só que eles vêm disfarçados. Eles vêm na forma de um filho, de uma pergunta, de uma aula, de uma oportunidade, de uma briga, de um sorriso. E Deus está o tempo todo mapeando suas emoções uma por uma e avaliando a sua consciência. Então, as pessoas acham que simplesmente manipulando o karma, eu vou dizer que eu posso e assim vão me dar uma oportunidade, elas vão conseguir crescer na sociedade. Mas não é assim que a gente cresce espiritualmente. Mesmo que o bandido roube a carteira com o dinheiro, ele consegue as notas que estavam naquela bolsa. Mas ele não consegue acessar a riqueza que é distribuída pelo sol. Da onde vem o nosso dinheiro? Do sol vem o nosso dinheiro. É mitologia isso? Não. Se não houvesse o sol, não existiria agricultura. Nós temos muitas vezes lido nos jornais que o agronegócio é o que faz o Brasil sobreviver às grandes crises. A agricultura é a primeira força de produção da humanidade, é dela que nós obtemos recursos para sobreviver, para trocar, para acumular, para comprar, não é? Para investir. Então a riqueza está sendo distribuída, ela jorra do sol, os raios do sol são literalmente feitos de ouro. Né? Para que a gente alcance níveis maiores, tanto no campo das amizades, no campo do amor, no campo da espiritualidade,
consiga enxergar quem é um professor que pode nos explicar algo de útil, nós precisamos de sinceridade no coração. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem se atrair pelo que atrai você. Você fala, olha, eu vou para o Yoga Festival, eu vou assistir uma aula de filosofia sobre a alma do yoga. Você quer vir comigo? E a pessoa diz, não. Mas você não sabe sobre o que é a aula, mas eu não quero. Tá? Porque o nível de consciência guia aquela pessoa inconscientemente para nem se sentar aqui. E isso explica todas as religiões, todas as diferentes igrejas, o comportamento diferente de todos os seres humanos vivos. Nós poderíamos fazer uma linha sobre quem é o mais jovem e quem é o mais velho, né? Botar os 8 bilhões de seres humanos em linhas paralelas. Quem nasceu em que dia, né? Os que nasceram 1 minuto antes, 1 minuto depois, né? Mas nós podemos fazer isso também do ponto de vista da consciência, da evolução espiritual. Assim como existe o homem mais rico de Paraty, existe a pessoa que está sentindo maior necessidade nesse momento. Existe também aquele que é o mais pobre espiritualmente no mundo e aquele que tem o maior grau de conhecimento. Sem sinceridade, nós não vamos descobrir quem é o maior grau do conhecimento. As pessoas me perguntam, o que é que vocês fazem depois que vocês estudam o Bhagavad Gita no grupo Ciência Milenar Indiana? Nós vamos procurar aqueles que têm o maior grau de conhecimento na Índia. É por isso que nós fomos para lá em 2015 pela primeira vez. E nós identificamos 2 grandes mestres espirituais de grau de conhecimento absolutamente puro e incorruptível, inoxidável. Este é o motivo pelo qual as pessoas vão para a Índia. Vou fazer uma parênteses. Porém, nem todo mestre indiano é esta pessoa no alto dos Himalaias, o primeiro da fila do ponto de vista espiritual. Como descobrir quem é? Como não cair das armadilhas dos falsos mestres? É por isso que existe o grupo de estudos. Nós criamos exercícios filosóficos, estudando Gita, cantando mantras e vamos aprendendo esse trabalho. É um mistério, é um trabalho, é uma arte. Se purificar para enxergar quem tem razão e identificar quem é um falso mestre, quem é um mestre que está tentando se purificar, quem ainda não está perfeito e quem alcançou a perfeição. Se nós temos que aprender algo, nós temos que aprender algo de alguém que sabe o máximo, é ou não é? Ou você quer ir para uma faculdade que não interessa, onde você vai estudar com péssimos professores. Há pessoas no Ocidente que vão dizer, eu não acredito em mestres, porque eu sou o meu próprio mestre. E aí eu respondo, os bandidos também são seus próprios mestres. Eles escutam o próprio coração e decidem, ouvindo uma voz interior, que tem que assaltar um banco. Não é assim? Não é porque nós ouvimos coisas na nossa mente que aquele pensamento tem toda a razão. Explicamos no começo da aula o nível mental, que o nível mental está abaixo da inteligência. E agora nós temos que entender que a inteligência está abaixo da consciência. E o que é essa consciência? É algo que a gente alcança com esse processo de purificação, de correção do que? Da ética. E o que é a ética? É o comportamento. É como você se propõe para trabalhar, é como você diz bom dia, é como você responde aos outros, é como você volta para, por exemplo, Santosh, que é das palavras do yoga, fundamental para a sobrevivência. Como é que você, depois de ter ficado um pouco irritado com algo que estava errado,
consegue recuperar a paz. O Bhagavad Gita fala sobre controlar os sentidos, controlar as emoções. É isso que nós temos que fazer. É por isso que nós temos tantas emoções contraditórias, de manhã até de noite. Se nós continuarmos querendo levar vantagens de manhã até de noite, nós estaremos patinando sem sair do lugar. Então, para aqueles que quiserem aprender a controlar os sentidos, eu aconselho, com toda a minha sinceridade, que vocês participem do Grupo Ciência Milenar Indiana, entrando no nosso canal do YouTube. E esta não é uma propaganda normal. Eu não estou fazendo uma propaganda como alguém que deseja seguidores. Eu não desejo nenhum seguidor. Eu desejo que alguém decida se tornar sincero e me ajude a enxergar e a ouvir o que os grandes santos, os primeiros da fila em relação à sinceridade espiritual, estão dizendo e ensinando. Eu sou somente um aluno. Eu não sei em que ponto exatamente eu estou desta fila, mas a minha posição ultimamente na sociedade é ir e vir da Índia, tentando melhorar como ser humano, e condividir isso com as pessoas que se interessam por este percurso. Para sermos grandes mestres, primeiro nós temos que nos tornar alunos iniciantes. Então, este é um dos convites que nós fazemos a todos que estão participando desta palestra. Dentre outras coisas, nós estamos ajudando o segundo filósofo que identificamos como um santo de comportamento exemplar, ele não tem nem conta bancária, a realizar um pequeno ashram e uma escola para crianças na Índia. Nós estamos aqui em Paraty, com um stand ali, e todo o valor da venda de todos os produtos está sendo devolvido para este grande sábio, um yogi de perfeição filosófica ímpar. E é com toda a minha capacidade científica e intelectual, seja ela qual for, alta ou baixa, que eu estou atestando cientificamente sobre isso. É por isso que o nosso grupo chama-se Ciência Milenar Indiana. Então, quem quiser participar deste projeto, pode comprar um incenso ali na banca, e a sua doação estará fazendo parte da criação de uma escola para crianças miseráveis na Índia. Eu me sinto envergonhado em pedir ajuda e falar para as pessoas que estamos fazendo uma campanha beneficente, porque é quase como pedir esmolas em público, num microfone, em pé, num palco diante de pessoas tão honráveis. É muito difícil para mim fazer esse pedaço da aula. É mais fácil para mim falar sobre as belezas e as maravilhas da filosofia indiana. Mas ele também é necessário, pois ele faz parte do meu processo de humildade. Então, nós estamos tentando ajudar da maneira em que é possível. Voltando ao assunto da filosofia védica, eu gostaria de abrir para perguntas. Os Vedas respondem qualquer coisa, e se eu for capaz de me lembrar do que eu li e ouvi, eu estou agora à disposição de qualquer questionamento que vocês possam fazer. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Haribol, Hare Krishna. Alguém quer perguntar algo? Fale bem alto. Boa tarde, Cláudio. Obrigada por essa palestra. Minha dúvida é a seguinte: você fala bastante sobre a perfeição dos mestres. Eu queria entender melhor o que seria essa perfeição. O que é a perfeição dos mestres da qual a gente fala? Muito bem.
Nós temos um livro que fala sobre isso aqui, chama-se A Puríssima Filosofia do Avatar Adorado. Os manuscritos explicam que a consciência precisa se traduzir em ações. Vocês já devem ter ouvido de pessoas que dizem: eu sou muito calmo, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas na verdade ela passa o dia inteiro gritando. Existem esses personagens. Às vezes nós interpretamos esse personagem. Nós imaginamos que temos qualidades específicas que não são exatamente como aquelas que a gente demonstra para os outros. Então, essa perfeição ocorre através de enxergarmos alguém, o grande mestre, se comportando 24 horas por dia. Então, as pessoas perguntam: é necessário irmos para a Índia? Num determinado momento, sim. Ou você pode transformar o seu coração na Índia também. Não é? Se você não for nessa vida, você pode se preparar para ir à próxima. Mas é necessário conviver com alguém que se comporta em todos os momentos com uma ética ímpar para enxergar e aprender sobre esta perfeição. Eu poderia dar exemplos cotidianos de tudo isso, mas eles são às vezes ligados a momentos específicos na vida de um determinado santo. Portanto, talvez você possa meditar nesta questão ligada à sinceridade. É através de você orar por sinceridade, né? Gurudeva, este grande mestre que eu conheci, ele dizia: se você pede para Deus sinceridade para avançar espiritualmente todos os dias, para corrigir os seus defeitos, a maneira imperfeita como você se comporta diariamente, sem se esquecer de pedir isso todos os dias, você pode alcançar este resultado. Existe um método para esse processo de aperfeiçoamento. Nós sugerimos a leitura do Bhagavad Gita, a visualização das aulas do canal, a partir do módulo 1, que está em playlists, para que primeiro você entenda como é que funciona o mundo espiritual, a cultura indiana. O módulo 1 fala, por exemplo, sobre a relação entre o DNA e o karma, sobre o que significa a geometria sagrada para Deus, por que ele organiza tudo geometricamente, né? O significado das cores, do significado do sol. Né? Tudo isso precisa ser entendido para você ler o Bhagavad Gita e começar a controlar a sua ira, por exemplo. Um grande santo, ele não fica irritado por qualquer coisa e não grita com alguém destruindo uma relação amorosa, uma amizade, sem que ele tenha decidido levantar a voz. E ele só decidiria levantar a voz se aquilo fosse para ajudar alguém a compreender algo, não para descarregar uma forte energia de raiva que invadiu os seus chakras, a sua mente, os seus braços, as suas pernas. Entendem? Isso não significa que esse mestre seja incapaz de corrigir alguém ou de mudar de tom de voz. Ele pode gritar. Ele não deixa de ser um ser humano, mas ele vai usar aquele grito em função do conhecimento, em função da sua compaixão, somente se necessário. Ele vai transformar a avidez que nós temos por objetos. Se nos deixasse, nós compraríamos tudo, iríamos para todas as cidades, teríamos uma cópia ou 2 ou 3 de todas as roupas que nos caem bem, de todas as cores, não é? Empilharíamos todos os livros, nós acumularíamos o possível e o impossível. O mestre espiritual puro, quem alcança a perfeição, tem somente avidez por se purificar ainda mais, por conhecimento perfeito, por servir a Deus. Nada mais além disso interessa para ele.
Então, está respondida a primeira pergunta. Muito bem, alguém tem mais alguma pergunta? Por favor. Muito bom. Ótimo. Ele perguntou sobre, talvez a próxima pessoa, ele perguntou sobre como a filosofia védica enxerga o universalismo, o ecumenismo, a nova era. É claro que existe uma parte positiva em tentarmos montar o quebra-cabeça de todas as civilizações, de todas as religiões. Mas para os grandes sábios que estão sentados no alto dos Himalaias e olhando para os olhos de Deus, o conhecimento original já foi revelado. É por isso que existe a Idade de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era de Ferro. O conhecimento nos é dado no início da civilização. Deus não seria cruel de criar uma realidade na qual não existisse um manual para você sair daqui. Ele nos dá de presente a literatura védica, os mantras originais. Portanto, o caminho que os grandes santos ensinam e explicam é justamente esse, de você voltar a sua consciência para o que foi dito e feito no início da civilização. Isso significa, na verdade, essa correta inversão dos polos. Você tem que voltar para a semente original do tempo, como nós dizemos no Ciência Milenar Indiana. Entende? Isso não nega o fato de que existem pessoas de bom coração em todas as filosofias. Todas elas são respeitáveis. Há pessoas que agem de maneira imperfeita. Todos nós, na verdade. Não devemos acreditar, porém, em pessoas que se vestem como grandes santos e não se comportam como grandes santos. Mas o fato de que nós erramos, isso faz parte do processo. É o erro, o erro caracteriza o ser humano. Errar é humano, e esse erro dá espaço ao mestre. O mestre vem e nos diz, não faça assim, pense desta outra maneira. Então, essa é a resposta. Mais alguém quer? Eu mesma. Você quer fazer uma pergunta? Por favor. Mas está disponível o microfone, tá? Quem quiser, é só levantar a mão. E aí você trouxe sobre a sinceridade, e eu vejo um momento da história, até como instrutora de yoga, e talvez outros colegas também passem por isso, no caminhar dos estudos e das aulas, das práticas, às vezes a gente entra em contato, eu entrei em contato, né, com uma sensação de fraude pela grandiosidade do ensinamento e por me ver ainda num caminhar, ainda de não alcançar aquilo que eu estava dizendo. Então, onde me trouxe muito aprendizado, porque é o conflito que gerou, né? E fez com que eu estivesse aqui agora. Até. Mas aí o que eu fico sentindo e ainda não esclareceu para mim, onde entra a intuição no caminho da sinceridade, quando eu vejo a intuição como um canal também de ciência e de entendimento, que talvez, assim, que eu sinto que seja o canal dos mestres, né, de trazer informações e tal, não me comparando, nem me colocando aos pés, mas talvez o caminho com o yoga não seja o desenvolvimento dessa intuição. Que a gente se sente um pouco, como se diz, parece que tudo desmorona quando a gente ouve essa filosofia pela primeira vez. Mas isso é um convite, né, a sermos humildes. Eu, a primeira vez que comecei a escutar pessoas que tinham esse conhecimento, para mim foi um grande choque também. Eu falei, meu Deus, então tudo que eu ouvi até agora era imperfeito, era inventado, era cheio de
ego e de interpretações de outras pessoas. Eu nunca tinha ouvido falar nesses manuscritos. Como é possível? Na verdade, nós estamos ouvindo falar sobre esses manuscritos vida após vida. Mas as pessoas vão se relacionando de maneira diferente. Há pessoas que ouvem uma única palavra e vão embora. Outras escutam a palestra por 5 minutos. Né? Outras escutam a palestra por 2 horas, mas duvidam de tudo. Uma escuta toda a palestra, mas acredita em 3 coisas. E assim nós vamos nos transformando vida após vida e voltando nos multiversos para, de novo, se aproximar do core, do coração do conhecimento eterno. E se nós não tivermos paciência conosco e humildade para dizer, então eu preciso aprender muito mais, como é que nós vamos avançar se nós entendemos que o conhecimento é infinito? Qual é o tamanho do conhecimento sobre a existência? Qual é o tamanho do conhecimento sobre Deus? É por isso que os grandes santos, num determinado momento, vão dizer, agora você precisa amar a Deus e não mais tentar decorar a perfeição dos manuscritos. Os alunos, no início, eles vêm para o Ciência Milenar Indiana e compram os livros e querem decorar os livros. Mas quantos livros existem? Quantos Vedas eu posso comprar? Quantos Puranas? A pessoa pensa que ela pode comprar a vida espiritual? A gente está acostumado a achar que a vida é essa. Mas é por isso que entra o processo de purificação. Se você não aprende a se relacionar com quem te traz este conhecimento, com quem tem mais conhecimento ainda, literalmente o sol, os Vedas vão dizer que o Guru, o verdadeiro mestre espiritual, é não diferente do sol, porque é através do brilho dele que nós enxergamos a verdade sobre o mundo. Se nós não caímos de joelho ou aos poucos não vamos nos ajoelhando, tirando as nossas dúvidas, porque isso é necessário perguntar. E é normal se sentir sem norte, sem sul, sem paradigma diante do conhecimento eterno. Perceber que nós estávamos nas filosofias provisórias, nós estávamos subindo uma escadaria e de repente a escada rolante aparece na nossa frente e alguém fala sobre ela. Segundo os manuscritos, Krishna está lhe dando o bilhete de visita dele nesse momento. Novamente. Quantas vezes nós já ouvimos esse nome nas nossas vidas passadas? Você já ouviu o som do nome da pessoa do infinito? Krishna. Krishna. A primeira vez que eu ouvi nesta vida esse som, pareceu que um gongo estava soando. E essa minha amiga disse, esse é o nome de Deus. E a partir daquele momento ela se tornou minha Vartma Pradarshaka Guru, o Guru que me faz enxergar o centro do infinito eterno. Isso não é um nome comum. Ele significa o todo atraente sol espiritual. Esse é o significado daquele desenho de um homem azul que aparece tocando flauta. Deus emana uma música espiritual, cujo eco na matéria é o famoso Na matéria, as notas da música espiritual de Deus ecoam, elas como se entrassem para o outro lado, elas capotam e criam os mundos materiais. É por isso que se diz que tudo é o Om, tudo é o eco da música que o Absoluto toca. A física quântica vai dizer que existe a teoria das cordas. Já ouviram falar? As supercordas de um super violino que está tocando do outro lado da matéria e cuja vibração produz os prótons, os elétrons, os nêutrons, o bóson de Higgs. Na verdade, isso é filosofia indiana. O bóson de Higgs é o Om. E ele chama bós-on porque ele é o Om
de um físico indiano chamado Bose. E o Higgs era discípulo do Bose. E ele achou a micropartícula que compõe tudo. Está dentro do átomo, ele é o tijolinho do átomo. O sânscrito está dentro dos átomos. O Om é uma sílaba do sânscrito. É por isso que ele é a língua do conhecimento eterno. Entende? Então, se a gente não tem humildade para ficar de joelhos diante disso, e se a gente não tem um choque em relação ao que nós entendemos antes e depois, nós não estaríamos prestando atenção. Então, é sinal de que você está ouvindo o que está sendo dito. Mas os grandes sábios vão dizer que a gente ouve, né, quando a gente age. Então, muitas pessoas vão se levantar, vão achar lindo, mas não vão conseguir se lembrar exatamente do que foi dito. Vão perder o interesse no curso dos meses, né, de alguns anos. Algumas outras vão estudar durante uma década, outras 20 anos. E algumas delas vão alcançar um nível elevado possível, o máximo grau nessa mesma vida em que é possível para a condição kármica, e assim elas vão caminhando. Eu espero que eu consiga deixar a matéria, deixar os vícios, deixar as minhas imperfeições, e ir caminhando cada vez mais. Eu também. Eu também tenho que me colocar no meu lugar, quando eu ouço aqueles que têm muito mais conhecimento do que eu. Eu também preciso desmontar o que eu entendi, reformular algumas coisas, muitas, principalmente o comportamento, porque é como você se comporta que comprova o que você entendeu. Não basta saber falar bonito na frente do microfone. E eu abaixo a cabeça para dizer isso, pois eu falo melhor do que eu ajo. Alguém tem outra pergunta? Boa tarde, obrigado. Dentro da perspectiva da ciência milenar indiana, qual seria a função do orgasmo na humanidade, ou as funções? Krishna fala sobre isso no Bhagavad Gita. Ele diz, eu sou o prazer sexual. Deus é, dentre as potências divinas, aquele êxtase específico faz parte, né, de um convite que Deus nos faz. Né? Mas ele diz, eu sou o prazer sexual de acordo com o Dharma eterno. Ou seja, de acordo com uma filosofia que vai nos ensinar o significado do sexo, nos ensinar o significado daquela explosão de prazer. Naquele momento, dentro do seu corpo, algumas substâncias estão sendo liberadas, há uma explosão e uma perda de energia que também, da qual participa a componente de cálcio dentro do seu corpo. Todas as vezes que nós temos um orgasmo, nós perdemos energia, e é por isso que existe o caminho do celibato. Então, essa energia explode, ela irradia por todo o corpo, né, e ao mesmo tempo ela é perdida quando ela se esvai. Ela nos faz um convite. Deus está nos dizendo, existe um prazer maior. Ele se manifesta através da conexão. Essa conexão precisa nos levar ao amor. Esse amor da matéria serve para nos levar ao amor divino. Será que você consegue entender isso? Ele está nos perguntando a cada vez que nós sentimos prazer. Porque há muitas pessoas, quando falarmos sobre vício, nós vamos falar sobre o vício do orgasmo. Né? Aquele cálcio que é liberado, ele causa um efeito. Né? E esse efeito, às vezes, a gente se vicia nessa potência interna. Mas nós sabemos que, biologicamente, ela vai acabar. Ela tem um tempo para se manifestar. E ela geralmente vai diminuir antes de que a gente termine como corpo. Então Deus vai nos dando avisos. A gente perde um pouco da visão aos 40, a gente perde um pouco da audição aos 60,
a gente perde a capacidade de ter relações sexuais, a gente perde a mobilidade física. Ele está dizendo, eu lhe dei algo, o corpo material, para que você chegue até a mim. E eu estou marcando esse tempo. Eu estou batendo um ritmo para que você se apresse. O seu relógio de areia vai acabar. Se você gastar a sua vida toda tentando preservar a sua beleza física e a sua capacidade de chegar ao orgasmo, porque aquilo é maravilhoso, você vai perder a maravilha eterna. Use as suas energias com sabedoria, vão ensinar os sábios. Alguém tem mais alguma pergunta? Não precisa se inscrever para participar do canal. O Ciência Milenar Indiana é gratuito, o grupo avançado de estudos é gratuito. A gente tem algumas atividades de troca econômica, porque senão a gente não conseguiria manter o grupo em atividade. A maioria das coisas espirituais, exclusivamente espirituais, são todas gratuitas, porque é assim que está escrito nos Puranas. E eu sou um pouco aquele aluno que quer fazer as coisas como está escrito no livro. Então, como está escrito que tem que ser gratuito a parte espiritual, eu mantenho ela gratuita. Alguma coisa a gente cria de troca com o público, senão seria impossível sobrevivermos. O canal já tem 57 mil pessoas. A gente recebe centenas de perguntas por dia. Tem alunos que param de trabalhar, né? E até agora ninguém ganha um tostão, mesmo os que pararam de trabalhar para se dedicar. A gente está enfrentando um impasse. Nós vamos conversar com esse grande santo na Índia para ver como é que a gente vai equilibrar isso, porque a gente quer continuar sem ter vantagens pessoais, senão estraga o nosso processo. Então vai ter que haver um equilíbrio perfeito nisso. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, ali. Boa tarde, me chamo Flora. Olá, Flora. Bom, sobre a alimentação, uma questão de purificação, de respeito também pelos seres vivos, o veganismo e o vegetarianismo, nesse século, nesse momento de vida, seria um tipo de alimentação que nos aproximaria um pouco mais desse respeito, dessa atenção, enfim, sobre alimentação vegetariana, vegana. Sim. Se nós nos alimentarmos sem matar nenhum animal, nós estamos no nível da compaixão. É alimentação compassiva. Existem até fisiculturistas que são vegetarianos e veganos. Mas isso é um processo. Tem pessoas que conseguem rapidamente, pessoas que conseguem mais lentamente. Nós temos uma purificação que foi tirada dos manuscritos, chamada Ekadasi. É um jejum que a gente faz. Através desse jejum que você fica um dia sem comer carnes e cereais, comendo frutas e outras coisas, a gente explica isso no Ciência Milenar, você alcança o desejo de se tornar vegetariano mais facilmente. Porque tudo precisa nascer também da sua... Você não pode ser forçado a fazer vida espiritual, né? Claro que nós temos que explicar para os demais o que é ter compaixão dos animais, né? Mas existe também um lado, às vezes, de militância agressiva que causa efeito contrário, né? Eu acho que a consciência, ela precisa se manifestar nas nossas ações, mas nós temos que ter muita compaixão e tolerância. Porque não é só comer animais que está errado. Tem tanta coisa errada acontecendo. Às vezes as pessoas vivem o veganismo como a espiritualidade. Ele é um fator que nos purifica, sem dúvida alguma. Mas existem tantas coisas que a gente pode se livrar. Geralmente os veganos não vão deixar o álcool, porque eles vão dizer, mas então, pelo menos o vinho. Tem quem vai deixar o álcool e não vai deixar a carne. É necessário avançarmos do ponto onde nós estamos, né? E termos coragem, porém, também de fazer um passo por dia, certo? No Ciência Milenar Indiana a gente não força ninguém a nada, mas é claro que sim, a alimentação, pelo menos lacto-vegetariana, não tem uma morte envolvida no prato. O leite é discutível, mas não existe um morto ali, né?
Então a gente não chamaria aquilo de alimento na modalidade da ignorância, nem da paixão. Sim, a resposta é sim, porém no passo e no ritmo da consciência. Se houver uma última pergunta, e depois a gente vai encerrar. Então, o meu primeiro mestre na Índia chamava-se Srila, é um título que significa sagrado. Bhakti Vigyana, que significa alguém que tem realização sobre o conhecimento espiritual. Bharati era o nome dele. Então, esse era o nome do meu primeiro mestre. O meu mestre atual, ele não quer ser divulgado em redes sociais. Então, as pessoas chegam em contato com ele, sim, nós preparamos as pessoas para irem à Índia e conhecê-lo. Mas ele é extremamente humilde e não quer que as pessoas peguem um avião amanhã, entendeu? Chegando lá, comendo carne, fumando na frente dele. Ele é uma pessoa, né, que vive no mais alto grau de purificação que eu jamais vi. Ele é tão humilde, tão desapegado, que ele toma banho gelado 3 vezes no inverno. Ele faz questão de se banhar como se fazia na antiguidade. Isso é um detalhe. Você oferece, por exemplo, para ele um grão que não foi plantado e colhido na Índia, ele agradece, mas ele não vai aceitar, porque a consciência das pessoas no Ocidente é diferente. Porque alguém que come carne pode ter tocado no grão. Então, assim, é de um grau de pureza tão elevado que existe um processo. As pessoas entram no grupo avançado, depois de assistir todas as aulas, participam do grupo avançado, aprendem o conteúdo do Bhagavad Gita, e quando elas estão controlando os sentidos, elas são convidadas pessoalmente. Você gostaria de ir? Eu convido pessoalmente. É assim que funciona. Mas o meu desejo seria gritar o nome dele no megafone em cima da torre. Eu não escondo ele. Eu levo as pessoas até ele prontas. É diferente. Jamais esconderia ele. Tudo que eu faço é para levar as pessoas, para criar ruas, avenidas, pontes, estradas, portas, janelas de acesso. Eu agradeço a todos vocês que me deram a oportunidade de me purificar falando sobre esse conhecimento. O Ciência Milenar Indiana aguarda a conexão, o yoga de vocês. Nós não somos sectários, não somos fanáticos, nós somos antissectários, antifanáticos, não participamos de nenhum templo, não aconselhamos nenhuma instituição no Brasil, nem na Índia. Nós aconselhamos ouvir este grande sábio quando o momento se manifesta. E muito obrigado por terem mais uma vez me dado a oportunidade de falar aqui. Haribol. Obrigada, Cláudio Nigro. Ao sol, vamos bater palma para o sol.